Terceiro e último episódio da nossa série de vídeos sobre rotina e por que eu considero a rotina um pilar do meu tratamento do diabetes e que eu acho que é importante eu compartilhar esse conhecimento com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terceiro ponto da rotina, que é a rotina na nossa medicação. Por que eu considero esse um dos pontos principais da rotina e por que a gente tem que ter uma rotina na nossa medicação em conjunto com os outros dois fatores da nossa série. Então, se você quer saber um pouco mais sobre rotina na medicação, é só continuar assistindo esse vídeo. Então vamos finalmente falar sobre rotina na hora de fazer a nossa medicação e vamos finalmente finalizar essa série sobre rotina ser um dos pilares do tratamento, né, que eu considero um pilar do tratamento. Vamos falar então, aproveitando para lembrar vocês que eu utilizo bomba de insulina, então sobre basal, sobre insulina basal eu vou explicar mais pra frente aqui nesse vídeo, então se você não usa bomba de insulina, você vai ter também a explicação do porquê que você tem que aplicar a sua insulina basal todos os dias no mesmo horário. Mas, indo um pouco além desse quesito de insulina basal, que eu vou exemplificar para vocês mais pra frente, vamos falar sobre a aplicação mesmo da nossa insulina para nossa alimentação. A gente já sabe que cada insulina funciona de uma forma, né? Por exemplo, a insulina regular, ela pode levar até 30 minutos para começar a agir no nosso corpo, no nosso organismo. As insulinas ultra rápidas, elas podem levar de 15 a 20 minutos para começar a agir. Insulina Fiasp, por exemplo, ela pode levar de 5 a 10 minutos. A insulina inalada, ela pode ser aplicada, ou inalada, né, até 20 minutos depois que você se alimenta. Então, cada insulina vai ter ali o seu tempo de ação. E por que é importante a gente saber desse tempo de ação quando a gente está fazendo a aplicação de insulina para nossa alimentação? Por quê? Eu já vi muita gente cometer esse erro, e inclusive eu não tô ilesa dele não, eu já fiz isso também, que foi o seguinte: eu aplicava insulina em cima da hora da alimentação, e aí nunca tava bom o meu fator de correção, né, fator insulina-carboidrato, né, a relação insulina-carboidrato. Eu sempre ficava diminuindo porque sempre, 2 horas depois, eu estava com hiperglicemia. E eu achava que era porque eu estava usando menos insulina do que eu deveria usar para aquela refeição. E aí, quando eu comecei a fazer o teste, né, de descobrir que insulina que eu usava, como que funcionava essa insulina, eu comecei a tentar aplicar na minha rotina a insulina, como eu uso insulina Aspart, eu aplicava de 15 a 20 minutos antes da refeição. Nos períodos que eu tenho mais resistência à insulina, eu aplico 20 minutos e nos outros períodos eu aplicava 15 minutos. E aí eu descobri que o meu fator de insulina-carboidrato, né, a relação insulina-carboidrato, ela estava muito errada, porque eu tinha hipoglicemia o tempo todo. E aí eu comecei a perceber que se eu aplico a insulina e espero o tempo de ação necessário para ela todos os dias, em todas as refeições, seguindo uma rotina, seguindo um padrão de comportamento, eu tinha um resultado muito melhor na minha glicemia sem picos. Então a minha glicemia passou a ser muito mais estável, muito mais controlada, justamente por manter essa rotina de aplicação de 15 a 20 minutos antes da minha refeição. E dependendo do tipo de insulina que eu esteja usando, eu faço uma modificação ali. Por exemplo, se eu usar insulina inalada ou insulina Fiasp, que faz tempo que eu não utilizo, mas elas são um pouquinho mais rápidas, então o processo de aplicação é um pouquinho diferente. Mas o que eu quero dizer pra você é que é extremamente importante que você faça a aplicação de insulina respeitando essa questão dos 15, 20 minutos antes ou dos 30 minutos antes se você utiliza insulina regular. Isso com certeza já vai melhorar o seu controle glicêmico e isso com certeza absoluta pode mudar o seu fator de sensibilidade e o seu fator de relação insulina-carboidrato, porque vai ter respostas de glicemia diferentes do que o que você está acostumada quando você simplesmente aplica a insulina e começa a comer. Muita gente tem a sensação de que porque a insulina é injetável, ela vai ser mais rápida de alguma forma, né? Que a gente pode simplesmente aplicar e comer. E não é. Já temos provas, já temos estudos, já temos muitas indicações médicas para que a gente respeite esse tempo de ação da insulina antes de começarmos a nos alimentar, porque também temos a questão da nossa alimentação. E aí o que acontece? Se eu estou comendo uma refeição que tem carboidratos, a gente sabe que 100% dos carboidratos podem ser convertidos em glicose, são convertidos em glicose de 15 minutos até 2 horas depois que você se alimentou.
E aí, se você aplica a insulina e a sua insulina leva 15 minutos para começar a agir, quando esses carboidratos começarem a ir para sua corrente sanguínea em forma de glicose, a insulina ainda não vai ter tido tempo suficiente para agir. Então, quando a gente respeita esse período, esse horário de aplicação, a gente aplica sempre no mesmo horário, a gente vai ter um controle mais estável e a gente vai ter sim uma melhora na nossa saúde. E eu queria muito deixar claro para vocês que rotina na medicação é extremamente importante. Se você é usuário das múltiplas doses, da terapia de múltiplas doses de insulina, que é aquela aplicação que utiliza basal e bolos de insulina, tá? Que a gente aplica a insulina basal e aplica as insulinas para refeição, você já deve saber que as insulinas basais, elas funcionam por 24 horas e elas têm um horário específico para serem aplicadas. Se você não sabia disso, você está sabendo disso agora. Quando o seu médico prescreveu para você aplicar a sua insulina basal num horário, é porque você tem que aplicar aquela insulina basal todos os dias no mesmo horário, tá? Então, se você não sabe por que isso acontece, senta aí que eu vou te explicar. Existem diversas insulinas basais no mercado, cada um com o seu tratamento, então cada um usa a insulina que funciona melhor para si. Existe a NPH, a Levemir, a Tresiba, a Basaglar, a Lantus, enfim. São muitas insulinas diferentes que têm a função de insulina basal. E cada uma dessas insulinas tem um tipo de ação diferente e um tempo de ação diferente. Algumas insulinas vão precisar ser aplicadas 2 vezes ao dia, algumas insulinas basais, como é o caso, por exemplo, da insulina NPH, que ela tem duração de 8 horas. Só que a NPH, por exemplo, por um outro lado, ela tem pico de ação que as outras insulinas não têm. Então, ter uma rotina quando se trata de insulina basal também envolve você ter o conhecimento de qual tipo de insulina basal você está utilizando e qual a importância de você seguir à risca o que seu médico está falando para você de dose, de quantidade, né? E de horários de aplicação. Como a gente já falou aqui, a nossa insulina basal, ela pode alterar muito de acordo com a nossa prática de atividade física e com a nossa alimentação. Então, quando a gente fala de rotina na medicação, a gente tá falando da rotina na alimentação e na prática de atividade física, porque esses dois fatores vão interferir diretamente na nossa dosagem de insulina basal. Quando a gente fala de horários de aplicação de insulina basal, a gente tem que sempre respeitar o horário, porque cada insulina vai ter o seu tempo de ação e cada corpo vai reagir de uma maneira diferente. Algumas pessoas precisam aplicar insulina basal à noite, outras pessoas precisam aplicar insulina basal de manhã, outras pessoas, mesmo utilizando insulinas de longa duração, como por exemplo, de ação de 24 horas, precisam dividir a dose em 2 doses de insulina basal, porque o corpo delas exige que isso seja feito. Agora, quando a gente fala de usuário de bomba de insulina, que é aqui os meus amiguinhos aqui próximos, tá? A galera que usa a mesma coisa que eu, a gente fala de rotina para ajustar a nossa dose de insulina basal, porque a nossa dose de insulina basal é programada por hora. Então, tudo que a gente faz naquele determinado horário vai impactar na quantidade de insulina basal que a gente está liberando através da nossa programação da bomba de insulina naquele determinado horário. Então, se você não tem padrão de comportamento quando você utiliza a bomba de insulina, é ainda mais prejudicial, porque você tem uma quantidade de insulina certa para aquele horário. E se você precisa de menos insulina naquele horário, você vai ter uma hipoglicemia. E se você faz alguma coisa que você precisa de mais insulina naquele horário, você vai ter uma hiperglicemia. Agora, o que acontece quando pessoas usam as múltiplas doses de insulina é que o conjunto total das ações dela no dia, não necessariamente no horário minuciosamente ajustado, vai fazer com que a dose dela seja alterada. No nosso caso, de quem usa a bomba, é naquele horário determinado, se a gente está comendo, se a gente está falando para o nosso médico que a gente está comendo todos os dias naquele horário, a gente precisa comer todos os dias naquele horário. Se a gente está fazendo atividade física naquele horário, a gente precisa fazer todos os dias atividade física naquele mesmo horário. Se não, precisam ser tomadas algumas medidas preventivas para que a gente não tenha nem hiper e nem hipoglicemia. Quando a gente fala de pessoas com diabetes tipo 2, a gente também tem que lembrar que, apesar de não serem todas as pessoas com diabetes tipo 2 que utilizam insulina, elas utilizam medicamentos
medicamentos. E esses medicamentos também têm uma forma específica de agir e também o seu médico tá prescrevendo para você um horário para você tomar aquele medicamento. Então, se você começar a respeitar esse horário que o seu médico designou para você tomar aquele medicamento e tomar ele todos os dias no mesmo horário, enfim, da forma que seu médico prescreveu para você e ter uma rotina, o seu tratamento, consequentemente, vai melhorar muito mais do que se você simplesmente tomar em horários aleatórios ali, fora do horário de prescrição do seu médico, ou até mesmo não tomar essa medicação. Por fim, para concluir a nossa série de vídeos sobre rotina, pense com carinho a respeito de ter uma rotina, porque rotina vai te ajudar e muito no seu controle glicêmico e nos seus melhores resultados. Eu não tô dizendo para você ficar bitolado e sempre fazer as coisas mesmo que você esteja fora de viagem, de férias e tudo mais. Eu tô dizendo para que você consiga manter um determinado padrão, para que os seus resultados sejam melhores e talvez até para que você consiga entender como o seu corpo funciona em cada horário, para você escolher as melhores estratégias de, por exemplo, nesse horário eu tenho uma resistência à insulina maior, então eu posso jogar nesse horário uma atividade física que faça com que a minha resistência à insulina diminua nesse outro horário. Enfim, existem formas da gente poder driblar e melhorar demais o nosso controle glicêmico sem necessariamente seguir aquele padrãozinho de indicações que as pessoas fazem de muda sua alimentação, faça isso, faça aquilo. Existem coisinhas que a gente não faz que mesmo adotando medidas muito mais extremas, a gente não consegue obter uma melhora no nosso tratamento por conta da falta delas, como por exemplo a rotina. Por isso, eu concluo aqui dizendo que rotina, para mim, é um dos pilares do tratamento do diabetes e ela deveria ser considerada por todas as pessoas como um dos pilares do tratamento. Então, se você ainda não considerava a rotina como parte do seu tratamento, como parte do pilar do seu tratamento, passe a considerar, passe a adotar uma rotina. Não precisa ser extremamente restrito em relação à sua rotina, mas tente achar padrões de comportamento, tente seguir esses padrões de comportamento para que as suas doses estejam mais adequadas para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque aqui todas as quartas-feiras a gente fala sobre diabetes. Curte e me segue em todas as redes sociais, estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!